Boa tarde, meus amores! E hoje nós vamos falar sobre a diferença de fome emocional e fome física, fome fisiológica. Qual que é a grande diferença e como que isso pode estar prejudicando o seu emagrecimento? O que está acontecendo aí que está te prejudicando? Muitas das vezes você não sabe qual que é a diferença entre essas duas fomes e por isso você está ficando prejudicado. O seu emagrecimento pode estar prejudicado por causa disso. É ou não é? Então hoje nós vamos falar a respeito disso. Hoje você sai dessa live sabendo a diferença dessas duas fomes e sabendo como lidar quando isso acontecer com você, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Flavinha, minha amorinha. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Valquíria. Podem chegando, fiquem à vontade que nós já vamos falar sobre isso. E hoje vocês vão aprender tintim por tintim. Eu vou falar para vocês o que é cada uma dessas fomes, como que você identifica essas fomes, vou falar características de cada uma delas e vou falar também o que você deve fazer para driblar a fome emocional, que essa fome psicológica, essa fome emocional que pode estar te atrapalhando, né? Então, vamos chegando que a gente já vai falar sobre isso. Muito boa tarde para todos vocês, eu sou a Aline Azevedo, nutricionista, especialista em emagrecimentos e eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrer. Então, se você quer emagrecer e tá correndo de sofrimento, pode ficar aqui, que aqui é o seu lugar, esse vídeo é para você. Vou te explicar tintim por tintim, tá bom? Ah, e além disso, convide também mais uma pessoa para ver esse vídeo ou participar aqui da live. É só vocês clicarem aqui, ó, nessa setinha, bem onde está meu dedo, tem uma setinha embaixo. Essa setinha é para você compartilhar. Então, é só clicar nessa setinha que você já compartilha e chama alguém para participar da live junto com a gente. Ou você pode clicar na setinha e enviar, se você estiver vendo esse vídeo no gravado, enviar para alguém que precisa dessa informação. Alguém que precisa saber como diferenciar fome emocional de fome fisiológica, tá bom? Manda para ela que ainda dá tempo de participar. É só clicar na setinha e chamar ela para cá. Tenho certeza que você deve conhecer pelo menos uma pessoa que tá querendo emagrecer, tá? Chama ela para cá que nós já vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Éder. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Bruninha. Boa tarde, Luana. Fiquem todos à vontade que nós já vamos começar. Eu só vou esperar um pouquinho para dar tempo de mais pessoas entrarem e para dar tempo de você enviar para alguém. Às vezes você tem uma vizinha, uma amiga aí que tá pelejando para emagrecer. Envia para ela. Chama ela para cá que dá tempo dela participar ainda, tá bom? Olha, essa live acontece toda terça-feira às 14 horas. Então é assim, é terça-feira, é 14 horas, pode vir para cá no Instagram que vai estar acontecendo a nossa live, tá bom? Então, se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, saiba que a live acontece no Instagram, @alineazevedo.nutri. Aí você entra lá no Instagram, segue a Nutri, claro, e fica ligadinho que toda terça-feira, sagradamente, às 14 horas, eu entro ao vivo no Instagram para responder algumas questões que eu vejo que aparece mais durante a semana, tá? A nossa live chama Pergunta para Nutri e eu escolho qual que foi a pergunta que mais apareceu. E na última semana me apareceu muito pergunta sim. Teve uma pergunta, inclusive, que a seguidora mandou assim para mim. Olha, muitas das vezes eu não tô com fome, mas eu quero comer. Posso tomar um iogurte? Então, eu vou responder aqui com mais clareza para você o que você deve fazer quando isso acontecer com você. Quando você não tá com fome, mas você tá com vontade de comer.
Você quer comer alguma coisa, mas você não tá com fome. Então, eu vou explicar o conceito da fome fisiológica, da fome emocional e vou explicar o que você deve fazer quando essa fome emocional, essa fome psicológica aparecer, tá bom? Fiquem aí ligadinhos. Pegar papel e caneta? Pega papel e caneta para anotar as dicas. Quem é esperto tá anotando tudo e seguindo a risca e tá emagrecendo. Eu tenho recebido muitas mensagens de seguidoras falando que estão conseguindo emagrecer só de pegar aqui nas lives, pegar no Instagram ou então nos vídeos do YouTube dicas sobre emagrecimento. Então, anota tudo direitinho, segue o que a Nutri tá falando que eu te garanto que você vai conseguir emagrecer, tá bom? Boa tarde, Carla. Fica à vontade. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Isabelle. Uma ótima tarde para vocês, tá? Lá, a Bruninha já mandou para todas as amigas dela. Isso aí. Convida aí as amigas. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que tá querendo emagrecer e ela vai adorar saber que você lembrou dela, tá? Gente, é o seguinte. Eu quero saber uma coisa, isso já aconteceu com vocês? Vocês já passaram por isso? De ter uma fome emocional, não é uma fome fisiológica. Igual eu contei pra vocês dessa seguidora que me mandou mensagem, isso já aconteceu com você? De você ter vontade de comer, mas você não tá com fome. Comigo já aconteceu. Eu quero saber se já aconteceu com vocês. Coloca aí nos comentários. Como que é isso? Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu ontem. Ontem à tarde, eu comprei iogurte natural, e eu fiz uma geleia de morango. Aí eu falei assim, nossa, vai ficar perfeito, né? Iogurte com a geleinha de morango. Vai ficar uma delícia. Beleza. Aí eu almocei, e quando foi tipo umas 2 horas depois disso, eu comecei a querer comer, ficar com vontade de comer. E eu falei assim, vou lá comer aquele iogurte com geleinha de morango, né? Vou fazer isso. Mas aí, no que eu estava levantando para ir comer o iogurte com a geleia de morango, eu falei assim, Aline, você não tá com fome? Eu falei assim, realmente, não tinha 2 horas que eu tinha almoçado. Eu não tava com fome, eu tava com vontade de comer. Eu tava me sentindo entediada, querendo fazer alguma coisa. Sabe quando você quer fazer alguma coisa? Você fala, vou comer. Entende? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na mesma hora, o que eu fiz? Me freiei, falei, opa, dona Aline, você não tá com fome, você tá com vontade de comer, que é completamente diferente. E aí eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho o que foi que eu fiz. Lá, a Isabelle falando, sempre acontece comigo. A Flávia, sim, várias vezes. A Rosana, sim, eu quero comer algo e às vezes eu nem sei o que é. Isso acontece. Você abre a geladeira, gente, às vezes você acabou de fazer compra no supermercado. Tem um tanto de coisa na geladeira, a geladeira tá lotada, mas você fala assim, queria comer alguma coisa que não tem aqui. Isso já aconteceu com vocês? Me conta aqui. A Deise tá falando, que já aconteceu com ela. A Bruninha falou que passa por isso todo dia. Gente, isso é mais normal do que vocês imaginam. A gente sentir vontade de comer ou querer comer por simplesmente tédio ou por simplesmente ansiedade. Você tá ali fazendo um trabalho, tá ali trabalhando na frente do computador e você sente a necessidade de estar mastigando alguma coisa, né? Então, vocês concordam comigo que isso é normal, que isso acontece, né? E acontece sim e muito. Então, já deu tempo de convidar todo mundo. Quem não convidou, corre para convidar, porque agora eu vou explicar o conceito, tá? Quem já me acompanha aqui sabe que eu gosto de deixar tudo muito explicadinho, bem didático. Então, primeiro, eu vou passar para vocês a Ju falando,
Principalmente coisas doces. Sabe, depois do almoço, dá aquela vontade. Você não tá com fome, mas você fala, docinho caía bem. Eu sei o que é isso, Ju. Eu passo por isso. O Éder tá falando, durante o dia não sinto muita fome, sinto fome à noite, quando chego do serviço. Eu vou falar sobre isso também. Isso pode ser uma fome psicológica, porque é uma fome relacionada a cansaço. Você passa o dia inteiro sem comer, e aí você tá trabalhando, tá intertido, você nem sente. Nem você fala, daqui a pouco eu como, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que atender um cliente, eu tenho que responder tal pessoa, depois eu como. E aí você vai ficando sem comer. Quando é no fim do dia, vem a fome fisiológica, juntamente com uma fome psicológica, que é uma fome ligada ao cansaço. E aí, por você estar cansado de ter trabalhado o dia inteiro, você perde as suas referências e você não consegue escolher bem o que você vai comer, tá bom? Éder, isso também é uma fome emocional, tá? Então, já que tá todo mundo aí, Nayara chegou, Diana, Mari, vão pegando aí os seus lugares. Pega papel e caneta, lá o Éder tá falando, acontece assim mesmo, acaba que eu como besteira. Come, porque você perde a referência. Você tem a fome fisiológica, porque você tá com fome, afinal você passou o dia inteiro sem comer. E o que acontece junto? Vem a fome emocional, que é a fome ligada ao seu cansaço, ao que você está sentindo. E aí vem um sentimento de merecimento, porque aí você pensa assim, tô tão cansada que eu mereço uma pizza com refrigerante. Eu tô tão cansada que eu mereço um hambúrguer, que é só eu pegar meu celular aqui, pedir aqui no aplicativo e rapidinho tá aqui. Eu tô muito cansada para eu ir para a cozinha e fazer a minha alimentação, entende? Isso acontece mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Pegar papel e caneta aí para vocês entenderem? Então, primeira coisa, eu vou explicar o conceito. Eu vou explicar o que é a fome física, o que é a fome fisiológica e depois eu vou explicar o que é a fome psicológica, a fome emocional. Depois eu vou falar para vocês o que você deve fazer para contornar todas as situações que acontece essa fome emocional que tá te levando a comer mais do que deveria, tá? Então, anotem aí. Primeiro, eu vou falar da fome fisiológica, que é a nossa fome física, tá? Primeira característica da fome fisiológica. A primeira característica é que é fisiológico você sentir fome, tá? Por que eu tô falando isso? Quando você sente fome fisiológica, você consegue identificar, porque o seu corpo vai te dar sinais bem característicos de fome fisiológica. Olha só. Quando você tem uma vontade fisiológica, você não fica na dúvida. Concorda comigo? Que você não fica na dúvida assim. Porque pode ter alguém falando assim, eu não sei identificar quando eu tô com fome de verdade. Tem um ditado que fala assim, né? Fulano não sabe nem a hora que tá com fome. Mas a verdade é que a gente sabe sim a hora que tá com fome. Porque comer é uma necessidade fisiológica, então você sabe identificar, o seu corpo te dá sinais claros daquela vontade fisiológica. Olha só, acontece a situação de você tá com uma vontade fisiológica e não saber identificar? Será que poderia acontecer uma situação assim do tipo, você ligar no meio do dia, você vai lá, liga lá pra amiga, deixa eu te contar, eu tô aqui em casa, mas eu não sei se eu tô com vontade de fazer cocô ou se eu tô com sono. Isso acontece, gente? Acontece essa dúvida? Um exemplo, tá? Eu tô pegando aqui vontades fisiológicas, necessidades fisiológicas e explicando pra vocês por que é fácil de identificar. Acontece essa situação de você ligar para alguém e perguntar se você tá com vontade de fazer cocô ou se tá com vontade de dormir? Isso acontece? Não acontece. E por que não acontece?
Porque é uma necessidade fisiológica. O seu corpo te dá sinais claros de quando você tá com sono e o seu corpo te dá sinais claros de quando você tá com vontade de fazer cocô. Por quê? São necessidades fisiológicas e o seu corpo deixa muito claro. Da mesma forma é com a fome fisiológica. Alguns dos sinais, anota aí. Você pode sentir dor de cabeça. A pessoa fica muito tempo sem comer, ela começa a sentir uma dorzinha de cabeça. Isso é um dos sinais. Você pode até mesmo sentir tremores. Já viu quando a pessoa fala assim, nossa, eu tô tremendo de fome? Por que que isso está acontecendo? Você está precisando colocar nutrientes para dentro do seu corpo. E o seu corpo começa a ficar fraco, então você sente uma fraqueza, pode até mesmo sentir tremores, né? E além do mais, um dos sinais mais clássicos da fome fisiológica são os roncos no estômago. O nosso estômago, ele começa a roncar mesmo. Dependendo de alguns de alguns roncos, você consegue até ouvir esse ronco, não é? A Bruna tá falando, não tem como ter dúvida. E porque o seu corpo vai te dar sinal claro quando você tiver com fome fisiológica. E aí eu separei 4 características específicas de fome fisiológica. A primeira característica é que ela é fisiológica, então você não vai ter dúvida, não mesmo. Você vai sentir fraqueza ou tremor, ou vai sentir, ou vai ouvir o ronco no estômago, que você vai saber identificar com muita facilidade que é uma fome fisiológica. Essa é a primeira característica. Segunda característica, ela não é seletiva. Vocês já ouviram falar que quem tem fome come o que tem? Isso é a maior verdade. Se você tá com fome, você não fica escolhendo, eu quero comer, agora são 3 horas da tarde, não combina com eu bater um prato de arroz e feijão e ovo. Combina com eu comer um cafezinho com um biscoitinho. Quem tem fome, come o que tem. Isso é o ditado mais verdadeiro. Se você tá com fome, você não vai importar com o que tem ali pra você comer na hora. Às vezes tem um tomate com arroz às 3 horas da tarde. Você vai comer aquilo ali. Sabe por quê? Porque você tá com fome. Você não vai ficar escolhendo. Gente, você vai por mim. Já reparou quando as pessoas falam assim, nossa, a pessoa tava com tanta fome, e na hora que ela come, ela fala assim, isso aqui tá uma delícia. E ela fala assim, não sei se é porque eu tô com fome, mas tá uma delícia isso aqui. Porque você não escolhe, você tá com tanta fome que a única coisa que você quer é se saciar, tá? Então ela não é seletiva. Então, primeira característica da fome fisiológica, ela é fisiológica mesmo. Você tem sinais no seu corpo te mostrando que você tá com fome. Segunda característica, ela não é seletiva. Você não fica escolhendo, isso aqui eu não quero, eu não quero sopa, não quero arroz e feijão, eu quero um biscoitinho. Você não faz essa escolha. Você escolhe o que tem para comer e é aquilo ali. Outra característica, ela não combina horários. Igual eu falei com vocês, às vezes é 3 horas da tarde, a pessoa tá com tanta fome que ela não vai importar de 3 horas da tarde ela comer um arroz com ovo. Entendeu? Não fica combinando, fala assim, 3 horas da tarde que combinava que era um chazinho com café. Não, um chazinho com biscoito, não. Você não vai pensar em combinar horários. Já passaram por isso? Porque eu já passei também, de você chegar na madrugada da balada, ou então da farra. Aconteceu há muito tempo, né, gente? Ultimamente eu não tenho feito isso não, ainda mais com essa pandemia. Mas você chega de madrugada com muita fome, você não escolhe o que tem pra comer, você come o que tem, entende? Isso é uma fome fisiológica. Terceira característica, ela acontece num espaço de tempo de mais ou menos de 3 a 5 horas, tá? E essa diferença de tempo vai depender muito de como você deixou o seu organismo acostumado. Por que eu tô falando isso? O nosso corpo, ele acostuma muito com as coisas. Por exemplo, eu não faço lanche da manhã.
Eu acordo, faço meu coquetel, um tempo depois faço meu café da manhã e depois eu já vou pro almoço, tá? E muitas das vezes do almoço eu já vou depois pro jantar. Eu nem faço lanche da tarde. Então, no dia, eu faço mais ou menos 3, 4 refeições no dia. Tem pessoas que vão fazer mais refeições, que vão fazer 6 ou 7 refeições. E aí, o seu corpo vai ficar acostumado com os horários que você determinou. Então, no meu caso, o meu corpo, ele não pede uma alimentação na parte da manhã, de lanche da manhã. O meu corpo, ele pede o café da manhã, porque eu acostumei ele a ter o café da manhã, e só depois, lá para a hora do almoço, 12:30, 1h, é que eu de novo sinto fome. Então, a terceira característica da fome fisiológica, da fome física, é que ela acontece num espaço de tempo de mais ou menos de 3 a 5 horas. Isso aí vai depender muito de como que você acostumou o seu organismo. A quarta característica é que você se sente saciado, 100% saciado após comer. Por exemplo, você acordou, fez seu café da manhã, beleza. Depois disso, você não comeu mais nada. Não comeu mais nada. Aí você fez o café da manhã, vamos colocar 9 horas da manhã, né? Aí deu 10, 10:30, 11, 11:30, meio-dia, 1h. E quando deu 1h da tarde, você começou a sentir fome de novo. Aí você foi lá e almoçou, ok? Após o almoço, você se sente completamente saciada. Eu aqui agora, nesse exato momento, eu estou saciada. Estou super saciada. Por quê? Eu almocei, era mais ou menos 1h da tarde, tem 1h30 da hora que eu almocei, eu não tô com fome. E te adianto, vai demorar para eu sentir fome, porque tem só 1h30. Vai demorar pelo menos mais umas 2 ou 3 horas para eu sentir fome de novo. Porque primeiro que eu acostumei o meu organismo assim. E segundo, que a fome fisiológica, ela te dá 100% de saciação após você ter alimentado. Então, você tá com fome, você vai lá, come, você se sente 100% saciado. Você não fica mais sentindo aquela fome, tá bom? Anotaram aí qual que é as 4 características da fome fisiológica? Beleza. Porque agora nós vamos falar da fome psicológica, da fome que é emocional. Então, uma fome psicológica, uma fome emocional, e eu vou falar algumas características para você, que é essa fome que tá te atrapalhando em emagrecer. Então, gente, presta atenção nas características dessa fome emocional, para você fazer igual eu fiz ontem, que eu contei para vocês que eu já ia comer, sendo que eu não tava com fome, eu tava com vontade de comer, que é completamente diferente, ok? Então, ó, presta atenção. Fome psicológica ou fome emocional. Primeira característica dessa fome, ela é seletiva. 100% seletiva. O que eu quero dizer com isso? Você não come qualquer coisa. Você não come qualquer coisa. Você vai lá, até abre a geladeira, olha o que tem na geladeira, aí você fala assim: queria comer, mas o que eu queria comer não tem aqui em casa. Ou então você solta a típica frase: eu tô com fome, mas não sei de quê. Isso é fome emocional. Isso é fome psicológica. Porque se você tivesse com fome mesmo, você comeria. Lembra? A fome fisiológica, ela não é seletiva. Já a fome emocional é seletiva. Ela escolhe o que quer comer e pensa até em combinar horários. Ela fala assim: ah, sabe o que cairia bem agora? Por exemplo, 10 horas da manhã. O que cairia bem agora era uma frutinha, exemplo, um mamãozinho com aveia e mel. Isso é fome emocional, você não tá com fome. Você tá querendo combinar horários, você tá escolhendo o que você quer comer. Você não tá com fome, tá? Isso é muito importante, gente. Um dos maiores princípios de quem quer emagrecer é: respeite a sua fome. Só coma
quando estiver com fome. Nutri, mas se eu só for comer quando eu estiver com fome, eu vou só almoçar e jantar. Ok, tudo bem. Qual o problema nisso? Se você só sente fome perto do horário de almoço e depois no fim do dia, tudo bem. Então, você vai comer nesses momentos. Mas o que não pode, meu amor, é você querer emagrecer e você ficar comendo sem estar com fome. Isso não existe, gente. Isso vai diretamente atrapalhar o seu emagrecimento, tá bom? Primeira característica, então, ela é seletiva. Segunda característica, ela é vinculada sempre a emoções. E aí pode ser todas as emoções que você pensar. Pode ser raiva, pode ser tédio, pode ser cansaço, pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser ansiedade, tá? Quer ver um exemplo de alegria? Que às vezes a pessoa linka a essa fome emocional somente a sentimentos mais ruins, né? Fala, não, eu só tenho fome emocional quando eu tenho um sentimento que não é bom. Mas a fome emocional, ela pode acontecer também para momentos de euforia, momentos de alegria. O maior exemplo disso é quando a pessoa quer comemorar alguma coisa. Aí, por exemplo, você acabou de receber lá promoção no seu serviço, de algum cargo, e aumentou o seu salário. Você não tá com fome, você não iria comer aquilo, mas você fala assim, não, hoje eu vou sair para bebemorar. Aí você bebemora, então você bebe e junto com essa bebida... Voltou, gente? Acho que voltou e esqueci de desativar um alarme. E aí, junto com essa bebida, nessa comemoração sua, o que você faz? Você come também, além do que deveria, tá bom? Isso é uma fome vinculada a uma emoção. E nesse caso, é uma emoção de alegria, você tá comemorando, né? Um outro exemplo, você vai para uma festa. Você nem tava com fome, você seguiu o conselho da Nutri, foi lá, fez o seu lanchinho, fez a sua refeição antes de ir pra festa, aniversário de criança, por exemplo. Fala assim, não, eu vou comer antes pra eu não chegar lá e não ser tentada a comer mais do que eu deveria comer. Mas aí, você chega lá e vê outras pessoas comendo. Isso é uma fome social ligada a uma emoção. Uma emoção de alegria, de euforia mesmo. Você pensa assim, para eu compartilhar desse momento aqui com essas pessoas, eu preciso estar comendo. E ao invés de você estar na festa e curtir a festa, você foca só na comida. Então, isso é uma fome emocional, tá bom? Um outro exemplo é tristeza. Sabe aquela típica cena da menina que o namorado terminou com ela e ela tá tão triste que ela pega um pote de sorvete e senta na frente da TV e come o pote de sorvete inteiro? Ou então vai lá pra cozinha e faz uma panela de brigadeiro e come o brigadeiro inteiro quando ela tá triste. É isso que acontece. Então, quando eu falo com vocês que a fome emocional ela tá ligada a emoções, é exatamente isso. Pode ser uma alegria, pode ser uma tristeza, pode ser uma raiva. Às vezes você fala assim, nossa, eu tô com tanta raiva do meu chefe que só por causa disso eu vou sair hoje pra beber. Só por causa disso eu vou pedir uma pizza com refrigerante. Porque eu tô com muita raiva. Então, essa fome emocional, ela é vinculada a sentimentos e você até justifica pra você que você deve comer porque você tá com um sentimento. Não é fome. Você fala assim, eu vou fazer uma panela de brigadeiro porque eu tô muito triste. Você se justifica assim. E isso é explicado também, gente, que quando a gente era criança, desde sempre, a comida foi nos apresentada como formato de conforto sentimental, né? Lembra lá quando você era criança e você caía, ralava o joelho, sua mãe te pegava no colo, né? Ou a tia ou a avó e falava o que com você? Oh, passou. Para de chorar que nós vamos ali tomar um sorvete. Para de chorar que você vai ganhar um chocolate. Entende? E aí, desde sempre, a gente começa a vincular a comida a um conforto sentimental. Então, quando hoje você faz isso, não pense que isso é só sua culpa.
A culpa às vezes é da mãe, do pai que te apresentou isso. Mas eu tô te falando isso, não é pra você brigar com eles nem ficar triste, não. É pra você, primeiro, entender essas situações e saber identificar quando elas acontecerem, e também para você não repetir a mesma coisa com crianças que você tenha, com seus filhos ou sobrinhos, tá bom? Não faça isso, que lá na frente depois ele pode ser uma pessoa que vai ter dificuldade para emagrecer, porque ele linka a comida a sentimentos, tá bom? Terceira característica: você não se sente saciado. Quando eu falei da fome fisiológica, eu falei com vocês que quando você come, assim que você come, você se sente saciado. Você não fica com fome mais. Já a fome emocional, a fome psicológica é o contrário. Você come e mesmo assim você não se sente saciada. Você continua com fome. Por quê? Como ele é uma fome ligada a um sentimento, você come na intenção de preencher um vazio que tá ali, sabe? Por exemplo, você tá triste porque terminou com o namorado. Então você tá triste, você quer preencher esse vazio, você quer preencher essa tristeza. Mas você comer, meu amor, não vai preencher. Então a terceira e grande característica da fome psicológica, da fome emocional, é você não fica saciado. E a quarta característica dessa fome é que ela vem junto com o sentimento de culpa após você ter comido, né? Pensa só, você tá bonitinha, seguindo aí o seu propósito de emagrecimento, fazendo tudo certinho. Aí um belo dia você briga com o maridão e aí você fica tão triste que você fala assim, ó, hoje eu vou fazer uma panela de brigadeiro, vou comer ela toda, porque eu tô muito triste. Aí, ok, você vai lá, faz a panela de brigadeiro, come tudo. Depois disso, você continua triste. O vazio da tristeza continua ali. E pior, junto com essa tristeza que não vai embora por causa da comida, você sente um sentimento muito grande de culpa. Você fala, poxa vida, eu tava bonitinha no meu propósito, fui na academia hoje, fiz tudo bonitinho, almocei direitinho, fiz o meu lanche da tarde bonitinho, pra que eu fui comer? Aí vem um sentimento de culpa enorme, né? Então a quarta característica é que após comer, você tem esse sentimento de culpa, esse sentimento de arrependimento, tá bom? Essas são as principais características da fome emocional, que é a fome fisiológica, e também eu falei para vocês a diferença da fome fisiológica, para você não ficar na dúvida mais, tá? Agora que você já entendeu a diferença de cada uma delas, eu vou falar para você quais que são as alternativas, ou então como que você vai driblar esses momentos de fome emocional, tá? Presta atenção que é muito importante que você saiba como passar por esses momentos. Eu anotei aqui 3 super dicas do que você deve fazer quando essa fome emocional, essa fome psicológica aparecer, porque é ela que tá te tirando do prumo, que tá te prejudicando aí no seu processo de emagrecimento, tá bom? Olha só. Primeira super dica. Não esqueçam disso. Bebam água. Aí você deve estar pensando assim, Aline, pelo amor de Deus, você tá falando que é uma super dica e super dica é beber água? Sim. E sabe por quê? No nosso cérebro, o centro que controla a fome e que controla a sede, eles estão muito próximos. E às vezes você começa a sentir sinais, né? Ou o seu cérebro começa a te falar assim, ó, tô com sede. Mas como o centro da fome é perto do centro da sede, você se confunde. Aí você fala assim, eu tô com fome. Não, tô com sede. Não, tô com fome. Não, tô com sede. E aí nessa de ficar tô com fome ou com sede, muitas das vezes você pode acabar comendo sem estar com fome. E tá simplesmente com sede. Então se mantenha hidratado.
tá bom? Você precisa estar hidratado. Além do mais, a água, quando você bebe a água, ela não passa direto no seu estômago. Ela chega no seu estômago, fica um tempinho ali e depois ela vai embora. Então, por um processo mecânico mesmo, que é você encher o seu estômago de água, quando o estômago se sente preenchido, isso já te dá uma sensação de saciedade. Então é o seguinte, todas as vezes que você ficar na dúvida se você tá com fome, se você tá com sede, ou se é uma fome psicológica, ai, será que eu como isso aqui? Se é uma fome emocional, é uma fome fisiológica, você vai beber água. A dica que eu dou sempre para os meus pacientes é, antes de qualquer refeição, beber água, beber um copão de água, porque aí você não corre o risco de comer a mais porque estava com sede, entende? Então, essa dica é primordial, bebam água. Segunda dica é, identifique qual que é os momentos do seu dia, ou então no seu cotidiano, que essa fome emocional aparece. Por quê? Tem algumas pessoas que acontecem sempre com as pessoas a seguinte situação. Você chega em casa cansado e acaba comendo mais do que deveria. Isso mostra que você está linkando um sentimento de cansaço com a sua fome fisiológica. Então, você já começa a identificar. E por você estar cansado, você se julga merecedor de comer alguma coisa que na maioria das vezes não é coisa indicada para o seu emagrecimento, é ou não é? Ou então, você fica com preguiça de fazer qualquer coisa dentro do que deveria ser interessante para você, porque você está cansado, você está cansado ali, fala, não, eu trabalhei o dia inteiro, nossa, é cheio de problema e tal. Você começa a justificar para você que tá certo você fazer algo que não seria legal, tá bom? Uma outra característica é aquela pessoa que todo dia ela tem aquele momento do dia que ela fala assim, nossa, vontade de comer alguma coisa diferente. Muitas das vezes, isso é uma fome emocional, você não tá com fome. Você terminou de almoçar ali, passou um pouquinho, você tá entediado, ou você está trabalhando e quer uma distração ali, está mastigando algo que você acaba querendo comer, sendo que você não está com fome realmente, tá bom? Então, isso é a segunda grande dica que eu tenho para você. Identifique que hora que essa fome emocional acontece. Por quê que eu te falo para identificar? Porque se você identifica, você já consegue ajustar. Se isso acontece com você, de você acabar comendo a mais porque tá cansada, comece a se organizar. Já deixa em casa o que é interessante para o seu emagrecimento fácil para você consumir. Ou então, não deixa passar o dia inteiro, a tarde toda sem comer nada. Já se organiza que você sabe que se você passar a tarde inteira sem comer nada, você vai chegar em casa varada de fome, né? Principalmente se você não almoçar. Vai chegar em casa varada de fome, vai juntar com cansaço e você vai acabar fazendo uma má escolha. Então, se você conseguiu identificar isso, você fala assim, opa, então todo dia eu vou colocar até um alarme no meu celular, todo dia, por exemplo, tá, gente? Às 4 horas eu vou comer uma fruta. Porque aí, às 6, 7 horas, que é normalmente o horário que eu janto, eu não vou chegar varada de fome e não vou perder os meus critérios porque eu tô com muita fome, tá bom? Então, identifique quais que são os horários que acontecem isso com você. Se você se sente entediada ali no seu dia, fala, nossa, queria fazer alguma coisa, quando na verdade, você só queria estar fazendo algo, você não queria comer, né? Quando você pensa assim, eu queria comer alguma coisa e tal, às vezes é para você se distrair, né? Então, você vai pegar uma lista de outras coisas que também te dão prazer, que também te distraem, que não é a comida. Exemplo, às vezes você vai ler um livro, às vezes você vai escutar uma música, né? E a terceira super dica que eu coloquei para vocês são algumas opções de petiscos ou opções de alimentação saudável
que você consegue implementar quando essa fome emocional aparecer. Por quê? Vamos supor que você é a pessoa que está mastigando alguma coisa. Você está entediada ou você está ansiosa porque está ali na frente do computador ali fazendo alguma coisa e você tem a necessidade de estar mastigando, de estar comendo alguma coisa por ansiedade ou por tédio, porque está em casa à toa sem fazer nada. Aí você pensa assim, não, que vontade de comer, simplesmente por tédio. O que eu separei para vocês? Algumas opções de petisco para você contornar essa situação. Então, vamos lá. Primeira dica, que eu gosto muito. Você pode fazer uns palitinhos de cenoura. Sabe cenourinha? Você corta ela em palitinhos mesmo, faz ela no forno ou na airfry e deixa ali separadinho. Quando aparecer esses momentos, você pega os seus petisquinhos de cenoura. É uma boa opção. Outra opção que eu gosto muito é você fazer uma porçãozinha de, por exemplo, tá? Isso é o que eu tô dando, é mais assim do meu gosto, é o que normalmente eu faço. Então, por exemplo, você pode comer um tomatinho com palmito, aí você compra uns tomates cereja, aí você faz, tipo, num palitinho você coloca tomate cereja e palmito. E aí você deixa ele separado. Tá lá na frente do computador, ou tá vendo alguma coisa no computador, ou tá entediado e quer tá mastigando alguma coisa, você pode comer ali o palmitinho com o tomatinho cereja. É uma boa opção. Uma outra dica é a hidratação. E aí, no caso, eu posso te indicar alguns chás ou algumas receitas de água saborizada. No Instagram tem algumas receitas. Dá uma olhadinha aí no Instagram que sempre tem receita. Inclusive, recentemente eu postei um vídeo que eu tava fazendo uma água saborizada pra mim e eu postei o vídeo aí com a receitinha. Então você pode fazer uma água saborizada ou tomar um chá, mesmo que seja chá mate, não tem problema, né? Mas você também não pode adoçar, né? Se você encher o trem de açúcar ou colocar açúcar na água saborizada, aí você já atrapalha o processo todo, tá? Mas você pode sim, escolhe um chá que você gosta de tomar e faz lá um chá gelado, né? Nesse tempo que tá mais quente agora, faz um chá geladinho e coloca, deixa ali do seu lado, vai mexendo no computador, vai trabalhando e tudo mais, e aí você vai bebendo esse chá e tal. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar nessa distração, assim, para esses momentos e não vai atrapalhar no seu emagrecimento. Muito antes, pelo contrário, vai te ajudar, porque você vai ficar hidratada, tá bom? Essas foram as 3 super dicas que eu separei para vocês nesses momentos, tá? De tédio, ou de cansaço, ou de vontade de estar comendo alguma coisa. Você não tá com fome, você tá com vontade de comer, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Vocês entenderam, gente? Entenderam a diferença da fome fisiológica para fome emocional? Entenderam aí o que tem que fazer nesses momentos que vai ser... E as dicas eu passei até assim, na ordem. Primeira coisa que eu quero que você faça é beber a água, depois identificar, né, quais que são os momentos que isso acontece, qual que é o sentimento que você sente nesse momento, né, nesses momentos que você tá com esse sentimento. Identificar qual que é o sentimento mesmo. É quando eu tenho raiva que eu acabo comendo sem estar com fome. É quando eu tô cansada que eu acabo comendo sem estar com fome. Então, depois que você identifica o sentimento, fica mais fácil. E a terceira super dica, opções de petiscos, né? Aí você pode estar pensando assim, Aline, e se eu for comer um chips de batata doce? Ou um chips de bananinha, por exemplo? É legal? Ou então pipoca? E não é legal, porque é o seguinte, se você falar comigo que você vai comer um pouquinho desses chips de batata doce, ou dos chips de bananinha, ou qual que é o outro que eu falei aqui? Esqueci. Se você me falar que vai comer um pouquinho, tudo bem, mas quando a gente tá nesses momentos de fome emocional, que você tá entediado ou que você tá ansioso, você come um pouquinho? Você não come um pouquinho, você acaba comendo muito. Você quer ficar mastigando, aí você vai lá, lembrei, a pipoca. Aí você vai lá e come muita pipoca.
Você não come um pouquinho de pipoca, você come muita pipoca. Você não come um pouquinho de chips de batata doce, você come muito chips de batata doce, mesmo porque você para de perceber quanto que você tá comendo. Você vai mexendo ali, exemplo, tá? Você tá ali na tela do computador, você vai comendo, perde completamente a noção de quanto que você tá comendo. Então, por isso é que pode ser que não seja uma boa opção. Agora, se você fizer um petisquinho de tomate cereja com palmito, ou então uns palitinhos de cenoura, ou você pode fazer, que sabe quiabo, né, fry? Quem nunca fez devia fazer, fica uma delícia. Aí você faz lá uns quiabinhos lá torradinhos, né, fry, temperadinhos e consome esse quiabinho. Por que eu tô falando essas outras coisas? Que são alimentos de baixo índice glicêmico, são alimentos de baixa carga calórica, diferente da pipoca, dos chips, tá bom? E além do mais, são alimentos que não são nada industrializado, é tudo ali que você vai fazer na hora, né? Do jeito que você que Deus fez, do jeito que você pegou o tomatinho cereja, você consumiu ele. Ele não passou por um processo industrializado. Então, escolha a opção que seja assim. Por isso que eu falei com vocês, dos chás ou da água saborizada. Por exemplo, água saborizada tem quase 0 de caloria, né? Chás tem 0 de calorias. Então, você pode consumir em quantidade maior despreocupada, não vai atrapalhar no seu resultado, tá bom? Por isso que eu dei essa terceira dica especificamente desses petiscos mais saudáveis que vai ser melhor para você, tá bom? Quero só ver se realmente vocês entenderam. Então, quem estava aqui na live, se você viu esse vídeo e você entendeu todas essas informações, eu quero que hoje ou amanhã, assim que possível, você faça um post no seu Instagram com uma foto sua, que você tá bebendo seu chazinho ou sua água saborizada, ou que você tá postando aí nessas opções de petiscos saudáveis, ou que você conseguiu se frear em não comer no momento que você nem estava com fome, você conseguiu diferenciar fome fisiológica de fome emocional. Eu quero que você faça um post, marca a Nutri, e aí para marcar a Nutri, você tem que colocar @alineazevedo.nutri, tá bom? Me marca para eu te localizar, porque eu vou até você e eu vou conseguir te ajudar melhor. Faço questão de ir até você e te ajudar, tá? Porque talvez mesmo depois de você ter visto a live, você pode ficar com alguma dúvida, mas faz esse post que eu consigo te localizar, consigo ir até você e te orientar melhor, tá? Além do mais, marca a nossa hashtag. Gente, qual que é a nossa hashtag? Vocês lembram qual que é a nossa hashtag? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Quero só ver se alguém lembra qual que é a nossa hashtag. Qual que é, gente? Qual que é a hashtag que a Nutri toda semana fala aqui com vocês? Quem lembra da nossa hashtag? Hashtag emagrecer sem sofrer. Essa é a nossa hashtag. O negócio aqui é que você consiga emagrecer sem sofrimento, porque assim você vai conseguir dar continuidade ao que você tá fazendo, né? Tudo que gera sofrimento, uma hora você para de fazer, porque ninguém consegue prolongar sofrimento por muito tempo, tá bom? Então, marca a Nutri lá, @alineazevedo.nutri, ou coloca junto também a nossa hashtag, lá, a Mari lembrou, emagrecer sem sofrer. Exatamente isso, coloca a nossa hashtag. E além do mais, que eu não podia esquecer, compartilhem esse vídeo. Exatamente, informação boa, informação compartilhada. Se você tá recebendo boa informação, mas você tá guardando só pra você, não tá sendo tão bom assim. Compartilha, é de graça, não paga nada. Tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que precisava ver esse vídeo, que precisa saber dessa informação. Compartilha com ela, é só você clicar nessa setinha aí e mandar pra ela o videozinho pra ela ver também, tá bom? Gente, até a próxima terça-feira. Essa foi a live de hoje. Espero ter ajudado você. Se tiver ficado mais alguma dúvida, pode me mandar lá no Instagram. Sempre tem caixinha de pergunta lá nos stories do Instagram, @alineazevedo.nutri.
pode me mandar lá que eu tenho o maior prazer de ir até você e te orientar. E até terça-feira que vem, um super beijo pra vocês. Terça-feira que vem, às 14 horas, estamos aqui juntinhas, tá bom? Beijo, tchau!